para pedir, o professor, o servidor público, para pedir a sua aposentadoria, ele formaliza um processo administrativo, né? Um processo administrativo normal, onde existe um checklist com dezenas de documentos, né, que ele precisa produzir para poder entrar com o pedido. Ele pode fazer isso sozinho, precisa de advogado? Qual a orientação que você dá para ele nesse caso? Não precisa de advogado. Esse serviço é um serviço administrativo. É um processo administrativo que o servidor público vai abrir. Gente, sempre que vocês vão pedir a aposentadoria de vocês, seja no regime geral ou no regime próprio, não precisa de advogado. No regime geral, a aposentadoria tem que ser requerida diretamente no INSS. Por outro lado, no regime próprio, tem que ser requerida no ente. No caso dos professores, no caso dos professores especificamente, quando forem pedir, professores do Estado vinculado a regime próprio, quando forem pedir a sua aposentadoria, vão pedir juntamente à SEDUC. Vão formalizar um requerimento administrativo junto à SEDUC, juntar os documentos necessários conforme o checklist fornecido pelo Estado e vão fazer o pedido de aposentadoria. Eu já vi alguns requerimentos, eu achei um pouco confuso, né? E o professor, especialmente, que não está acostumado. Gente, é porque assim, qual é a realidade? Nós, advogados, nós já temos uma certa intimidade com processos, né? Uma certa não, né? Bastante intimidade com processos. Então, algumas nomenclaturas, algumas situações nos são muito, muito simples para a gente compreender. Agora, me pergunte sobre questões pedagógicas. Não vou entender nada, né? O professor vai me dar um baile, né? Me pergunte sobre uma situação específica de uma determinada área, digamos, fiscal agropecuário. Né? Me pergunte alguma coisa sobre alguma coisa relacionada a essa área. Eu vou saber de nada disso, né? A mesma coisa quando um professor, por exemplo, vai pedir a sua aposentadoria. Ele enfrenta um checklist que muitas vezes ele não sabe nem o que fazer ali, onde é que eu tico, onde é que eu marco, qual é o documento, se esse documento aqui abre. Aí um dá uma informação de um jeito, outro dá uma informação de outro, o professor chega lá, aí faz o seu requerimento administrativo, ou faltando documento, ou com documento que não corresponde ao que ele deveria apresentar, e aí aquele processo que já é demorado, né? E nós vamos falar sobre essa demora. Esse processo que já é demorado, demora ainda mais porque o professor não apresentou. E aí tu imagina aquele professor que está dando aula no município. O professor que dá aula lá no município, que é do Estado, mas que dá aula lá no município, vamos lá. O professor que dá aula lá em Presidente Dutra, perguntando o caso aqui do nosso colega. Ele tem que formalizar o pedido. Normalmente ele formaliza o pedido na URI de Presidente Dutra. A URI encaminha para a SEDUC. Aí, se faltar documento, a SEDUC encaminha para a URI informa o professor volta de novo para a URI, da URI vai para a SEDUC de novo, e fica esse lenga-lenga, né, que demora anos o professor se aposentar. Então, embora não precise de advogado, de ajuda técnica, a gente orienta. Se possível, busque ajuda técnica para poder formalizar um processo minimamente dentro das regras do processo administrativo do Estado ou do processo administrativo do município, para que você possa encurtar um pouco o caminho, porque essa é uma via crucis dolorosa,